Então, pessoal, eu aproveitando aqui na questão da observação do texto, eu queria mostrar para vocês esse site, o NEP. Não sei se vocês já conheciam. Algumas pessoas, quando eu apresento esse site aqui, torcem um pouco o nariz por, por quem desenvolveu, né? Então, ele é um site espírita, né? Mas eles fizeram um trabalho fantástico, assim, tudo que eles colocaram aqui. Então, ela é a Bíblia interlinear. E eu acho muito interessante, porque assim, muitas vezes a gente, como leigo, quando vai estudar a Bíblia, a gente não tem material ao nosso alcance. E o material que a gente precisa muitas vezes utilizar, ele é bem caro, né? Então você vai comprar uma Bíblia de estudo, por exemplo, que eu mostrei ali nos vídeos anteriores. Uma Bíblia de estudo hoje vai custar pouco mais de R$ 200. Então não é todo mundo que tem R$ 200 para comprar, né, um material desse. Também a gente vai comprar um grego interlinear, a gente não conhece o grego, a gente vai querer aprender alguma coisa, o básico, os verbos, alguma coisa, e a gente não vai encontrar. Então aqui nesse site, esse pessoal fez um trabalho fantástico, assim. Então vocês vão ver aqui, por exemplo, eu estou em Filipenses, eu seleciono o texto que eu quero, Filipenses, coloco lá o capítulo 1, verso 1 e vou pesquisar. O site me redirecionou, aí aqui eu vou ter já o primeiro versículo todo em grego. Aqui tem ele em grego e com a parte em inglês do lado, e aqui a gente tem em português, né? Então vocês veem que é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, Paulo, tá ali o nome dele em grego. Tem Timóteo, está o nome dele em grego. Servos, né, doulos, está aqui em grego. Então, por exemplo, você quer saber o que significa, você clica lá e ele vai te redirecionar. Aqui, ó, doulos, a tradução: escravo, servo, homem de condição servil, um escravo, alguém que se rende à vontade do outro. Então, isso é muito interessante. É muito interessante para a gente conhecer palavras que no original muitas vezes não pega, né? A gente quer saber e não sabe o significado. Então, aqui também você vai ver que existe já a comparação, ó, os textos bíblicos, Ara de 93, Almeida Revista Atualizada, Corrigida, Tradução Brasileira, já vem as comparações dos textos bíblicos que existem disponíveis, as traduções, e mais lá embaixo vocês vão ver, tem livros sugerindo ali, comentários, e aqui que eu acho interessante, comentários bíblicos. Por que eu acho interessante? Porque assim, a gente não lê a Bíblia, por mais que a gente diga que a gente tem essa liberdade de fazer a leitura da Bíblia, né? A Bíblia, ela quer ser lida, ela quer ser entendida e aplicada na nossa vida, mas a gente não faz a leitura sozinha. A Bíblia não caiu no século XXI já traduzida em português. Ela tem toda uma história. A gente tem mais de 2000 anos de tradição. É por isso que muitas vezes alguns textos são complicados de trazer o entendimento, e aí as pessoas trazem mais interpretações, né, sobre o texto que foi lido, e muitas vezes não está de acordo com a tradição. Então a gente nunca lê a Bíblia sozinho, a gente tem um sem números de pessoas que estudaram a Bíblia antes de nós, desde o primeiro século, desde que Jesus veio. Então é muito comum a gente ver pessoas que se atropelam na tradução, na interpretação do texto, porque querem interpretar sozinho, né? Muitas vezes a gente vai precisar de pessoas que interpretaram o texto antes da gente, né? Então, aqui que eu acho interessante. Por exemplo, você não vai comprar um comentário Champlin. O comentário Champlin hoje do Novo Testamento, e ele era PhD em Novo Testamento, você vai gastar mais de R$ 800. Então aqui você tem à sua disposição o que ele escreve a respeito dos textos. Ó, Champlin, capítulo 1 ali de Filipenses, e ele vem com tudo que ele quis escrever ali. Por exemplo, a Bíblia de Convenção Genebra está aqui também. A tradução de comentário de Matthew Henry, Wesley, Wisby, Russell Shedd, são só nomes assim bem conhecidos. John MacArthur, são homens que realmente se debruçaram sobre as escrituras e fizeram comentários, né? Então eu costumo, sempre que eu termino de fazer a minha observação do texto, a minha iluminação, interpretação do texto, aplicação do texto, eu procuro ler comentários de pelo menos 3 pregadores que eu considero de tradição reformada, que é o meu caso ali, né? Eu venho de uma origem mais reformada de interpretação bíblica, e vejo se aquilo que eu vi não está fora daquilo que a tradição está dizendo, porque normalmente quando está fora, isso quer dizer que eu posso estar incorrendo
em criar uma heresia. Então eu sempre faço isso. E procuro ver pelo menos um ou dois ali que estejam fora da tradição, sejam pentecostais ou católicos romanos ou de outra denominação, para que eu possa comparar aquilo que está dizendo, né? Como Paulo disse aos Tessalonicenses, né, considerem todas as coisas e retende o que é bom. Inclusive eu tenho um amigo que ele fala a mesma coisa. Ele fala assim: lê, veja se serve para você. Se servir para você, guarda. Se não servir, descarta. Né? Então é assim que a gente trabalha. Então assim, ó, eu não conheço ninguém no meio evangélico que tenha se preocupado em fazer um site como esse, com todo esse conteúdo, com todos esses textos cruzados que a gente está passando aqui na tela agora, né? E aí você vai ver aqui, ó, locais, nome grego, né? Então, poxa, se você for procurar uma Bíblia de estudo que tenha esse conteúdo, você vai pagar muito caro. Você só a Bíblia, fora os outros documentos que você vai precisar para ler junto, é muita coisa. Então, ó, significado do nome bispo, Cristo, ungido, cara, esse site é fantástico. Então, assim, eu recomendo, né, quem tem tempo, a internet hoje todo mundo paga, esse site aqui abre tanto no celular como abre também no computador, né? Então poucas pessoas hoje não têm acesso à internet. Aqui você tem referências bibliográficas para você ir atrás, se você quiser. Se você quiser, não gostou, procurar um outro lugar, tudo bem. Mas esse trabalho que foi feito pelos espíritas, isso aqui é fantástico. Eu não conheço nada igual. Então, eu queria deixar recomendado, né, esse site. Eu vou colocar na descrição aí o site. E examinar todas as coisas. Retende o que é bom. Amém? Deus abençoe e que possa servir aí de ajuda para aqueles que estiverem se debruçando sobre as Escrituras e não sabem por onde começar, o que fazer. Fica aí essa dica.